Os Ramp comemoram 25 anos de carreira este ano e acabam de lançar o disco 25, 1998, 2013. Vamos falar com o vocalista Rui Duarte. Olá, Rui, muito bem-vindo. Olá a todos. Eu não consigo não me rir quando leio estas datas, porque eu nasci em 88. Estou muito impressionado com isto. Muitos parabéns a vocês por uma carreira tão longa. Quer dizer que eu tenho idade para ser teu pai, hein? Deve ser mais ou menos isso. Olha, como é que celebram estes 25 anos? Como é que a banda encarou esta data tão especial? É assim, facilmente. Não pensamos demasiado sobre o assunto e as coisas acontecem naturalmente. Já me perguntaram, vocês pensavam chegar tão longe ou aguentar tanto tempo? Acho que nós nunca pensámos muito a sério sobre essa questão. As coisas foram acontecendo e o tempo foi passando. Se calhar esse é que é o segredo, é não ter essa pressão de chegar ali ou ter uma meta muito tão definida, não é? É assim, tens de ter objetivos e tens de ser ambicioso. Sim, claro. Em tudo na vida tu tens de criar objetivos. Mas há uma certa altura em que esses objetivos deixam de ser, se calhar, uma pressão, no sentido de dizer eu tenho que conseguir isto, porque senão... Exato. Não, as coisas chegaram a uma altura com os Ramp em que nós fomos num embalo e há uma coisa salutar ao longo da carreira toda dos Ramp, que é o facto de nós fazermos sempre aquilo que gostamos musicalmente e isso ajuda a que as coisas sejam mais suportáveis, mesmo nos maus momentos. Exatamente, que deve ser uma coisa um bocado rara atualmente, ou pelo menos cada vez mais difícil de conseguir, não é? Assim... Eu costumo dizer uma coisa, sabes? Hoje em dia, eu quando falo com malta mais nova, eu encontro um paradigma muito grande. Na minha geração, normalmente as pessoas ou iam para atores porque gostavam de teatro, ou iam para músicos porque gostavam de música, ou escolhiam uma carreira artística porque gostavam dessa vertente artística. E hoje em dia há um pouco aquele conceito de não, eu quero ser isto porque é ser famoso. Exato. E pronto, os Ramp não fazem parte dessa colheita, fazem parte de uma colheita um pouco diferente, porque nós gostamos é de música, é tocar ao vivo. Eu acho que as castas mais antigas são sempre as melhores, não é? Eu tenho essa ideia. Sim, há bom e mau em todo lado, como é lógico, não é? Mas há coisas boas hoje em dia, no sentido que tudo é mais fácil, tudo está mais acessível às pessoas, mas tudo também está mais efêmero, não é? Claro. Nós antigamente tínhamos de lutar um pouco mais pelas coisas, tínhamos de procurar mais as coisas. Elas não estavam à distância de um clique, hoje em dia estão. Mas vocês sentiram isso na pele mesmo, não é? Sentimos. Houve uma altura em que era de certeza difícil dar-vos a conhecer, por exemplo? Era difícil e não só mesmo em termos de formação, percebes? Nós, na altura, por exemplo, eu lembro-me que querias ter aulas de música e tinhas aquelas lojas, ou neste caso as escolas de música do bairro, que normalmente eram, os professores até eram músicos de baile, quer dizer, não tinham uma formação específica. Hoje em dia já começa a haver escolas credenciadas com uma formação específica para aquilo que tu pretendes, tanto a nível técnico, sei lá, hoje em dia podemos falar de escolas técnicas a nível dos meios informáticos, de meios de audiovisuais, música, a parte técnica também, neste caso da própria música. Há muitas vertentes e há muitas opções para as pessoas hoje em dia poderem ter essa mesma formação, além de que não podemos esquecer a internet. O YouTube é mágico. Essa grande ajuda preciosa, muitas bandas nasceram lá e cada vez mais existe esse fenómeno. A maneira como vocês veem e criam música também mudou muito ao longo destes 25 anos? Mudou. Houve coisas boas e coisas más, como em qualquer processo de evolução, não é? As coisas boas é que hoje em dia os projetos que aparecem já aparecem muito mais amadurecidos e com um nível qualitativo superior. Coisas más. Muitos desses projetos revelam-se com alguma qualidade no sentido daquilo que é feito em estúdio e depois ao vivo. Exato. É mais relativo, porque em estúdio hoje em dia consegue ser milagres autênticos. Sim. Mas, na generalidade, esta democratização que aconteceu dos meios informáticos que possibilitam, podemos fazer uma série de coisas com infraestruturas muito menores, não é? E com muito menos dinheiro, deram a capacidade às pessoas também para se poderem munir de certas ferramentas que não tinham antigamente para poder evoluir mais rapidamente nesse sentido também. E as propostas musicais hoje em dia, a nível qualitativo, são muito superiores. A nível de paixão, não sei, cada um poderá responder por si. Exato, não podes responder pelos outros. Olha, vocês decidiram dar isto também, não só de certeza que para vocês também, mas isto é uma espécie de docinho para os fãs, a criar aqui um álbum e uma tour especial para celebrar estes 25 anos. Queres-me falar um bocadinho deste álbum? Sim, eu posso falar do álbum assim. Ao longo do tempo houve uma série de pessoas que nos pediram, façam uma retrospectiva de... Uma espécie de best-of, não é?
Eu não gosto de chamar best-of. Pois, eu já li uma entrevista tua em que tu dizias isso, eu queria confrontar com isso. Não gosto por simples razão. Se calhar, para outro género de projetos, faz todo o sentido em falarem no best-of. No caso dos Ramp, até acho que fica mal dizer best-of, porque não tem a ver com a nossa personalidade, nem tem a ver com a nossa maneira de estar. Eu gosto mais de chamar uma retrospectiva daquilo que foi a carreira discográfica dos Ramp. Quando nós pensámos em fazê-lo, uma das questões que se levantou foi: vamos regravar o material antigo ou não? Porque hoje em dia está muito na moda regravar todo o material antigo. Toda a gente diz que quer regravar o material antigo porque quer mostrar o material antigo executado da maneira como eles são hoje em dia. Eu, por acaso, vejo mais de outra maneira. Eu vejo numa tentativa de, muitas vezes, libertarem-se de direitos e libertarem-se de editoras que têm, digamos assim, alguma propriedade sobre as gravações. Exato. Nós não quisemos fazê-lo por uma razão simples. Eu acho que, eu pessoalmente, enquanto amante de história, estou farto de ver a história a ser reescrita. E os Ramp não querem ser mais nem menos do que são. Os Ramp são uma banda que apareceu há muitos anos atrás, cujo primeiro disco foi conseguido a pulso, cujo primeiro press release foi escrito pelo António Sérgio, um grande radialista português, eu não sei se muita gente conhece, que nos apoiou e ficou espantado connosco. E nós quisemos manter intacta a história dos Ramp. O primeiro disco dos Ramp foi gravado com condições técnicas, se calhar não as ideais, num contexto em que não havia antecessores a nível de conhecimento de como gravar este género musical em Portugal. Mas foi isso que fez deles tão especial também, não é? Exatamente, e nós não quisemos estragar a identidade. Claro. Ok, o Rui cantava pelo nariz no primeiro disco, eu cantava assim, está lá. É a realidade. Foi assim que eu comecei a cantar. Eu não vou querer cantar aqueles temas agora como eu tenho a voz neste momento. Como se tivesses vergonha daquilo que aconteceu. Não tenho vergonha, Claro. Aquilo é a nossa história. E fizemos exatamente o primeiro CD com esse percurso discográfico. Fizemos uma seleção que pode não ser unânime, foi uma seleção feita pelos 5 elementos dos Ramp e houve algumas guerras nesse sentido. Umas pessoas queriam por outros temas, outros. Claro. Quisemos chegar a um consenso. Mas depois pensámos, não vamos só colecionar temas, vamos fazer algo mais. Então o que é que pensámos? Vamos fazer para já o CD em formato duplo e vamos apostar em várias vertentes daquilo que os Ramp fizeram em termos de trabalho musical. E então, nós já tínhamos tido uma pequena experiência na altura que lançámos o nosso terceiro disco, de fazer uma pequena incursão pelo mundo mais acústico, que não é a nossa praia. E achámos que seria interessante, agarrámos em 6 temas dos Ramp e então sim fizemos gravações novas e fizemos interpretações de temas nossos, em versões acústicas bastante simples, ou seja, desmontámos os temas àquilo que é o mais essencial e fizemos interpretações muito simples dos temas. E depois ainda existia o outro lado do trabalho dos Ramp, que os Ramp nunca deixaram de fazer covers ao longo do tempo. E para aqueles que são mais puristas e dizem uma banda de originais a fazer covers, eu dou sempre o exemplo dos Van Halen, que começaram como uma banda de covers e evoluíram para uma banda de originais e foram mundialmente famosos. Todas as bandas acabam, todas as grandes bandas fazem isso, claro. É normal. No caso dos Ramp, até há algumas covers que nós fizemos que se tornaram emblemáticas ao longo do tempo. E então o que nós fizemos foi selecionar também alguns desses temas e gravar 6 temas especificamente de covers dos anos 80. Por exemplo, uma delas, que foi as Bangles, o tema do Walk Like an Egyptian, que nunca tinha sido gravado em estúdio, apesar de nós já termos tocado isto 500 vezes ao vivo, e pela primeira vez foi gravado em estúdio. Assim como gravámos uma cover completamente desconhecida, de um tema completamente desconhecido, que até soa para aí a metálica na altura do Kill 'Em All, e nós já tocámos ao vivo na altura do nosso primeiro disco. Fomos recuperar esse tema. Assim como outros temas dos anos 80 quisemos gravar por carolice, porque gostávamos dos temas. Pela paixão, continua a ser a paixão que vos move. Eu acho brutal tu dizeres isso, que num disco de celebração dos 25 anos de uma banda, até nos vamos meter numa cena que não é bem a nossa praia, mas vamos experimentar. Vocês continuam a ter esse espírito, não é? E foi engraçadíssimo, porque nós fizemos os showcases do disco na FNAC, porque isso foi outra vertente que nós quisemos fazer. Nós quisemos, além de fazer o disco e tentar fazer estas coisas todas diferentes, quisemos também apostar em fazer o seguinte: vamos fazer o lançamento do disco com espetáculos ao vivo, tudo bem. E na altura o nosso management até nos disse: querem fazer Lisboa e Porto, procuramos espaços condignos para aquilo que são os Ramp. Salas maiores, etc. E vamos fazer salas maiores, podemos convidar pessoas, fazer o beabá, que é, vamos encher as casas e vamos convidar os mídia para irem lá tirar fotografias e pronto. Não vamos fazer isso. Então, mas o que é que vocês preferem fazer? Olha, preferimos fazer espaços mais pequenos
e, se possível, tocar em Lisboa, tocar no Algarve, tocar no máximo de sítios que nós podemos, e se for para 50, 100, 150, 200 pessoas, nós ficamos contentes. Os que estão lá são os que gostam Porque os que mesmo, estão lá não é? são os que gostam. É. Tudo bem, então vamos fazer isso. Então o que é que fizemos? Fizemos uma pré-venda do disco. E quem comprou o disco era o bilhete de entrada desses mesmos espetáculos. E fizemos uma digressão assim, que já, neste momento já acabou, foi feita só Sim, em novembro, não é? Foi feita em novembro. E foi uma oportunidade de nós podermos estar com as pessoas que realmente gostam de nós. Pá, muito bom. Olha, nós gostamos muito de vocês. Voltem cá, por favor, mais vezes. É um prazer conversar contigo, a sério. Muitos parabéns aos Rampa por estes 25 anos. 25 anos, é isto sim. Olha, muito obrigado por teres vindo até aqui. Desejo a maior sorte, o maior sucesso. Continuem com muito sucesso e tudo bom para o futuro dos Rampa.